Fiquem de pé em reverência à palavra. Está lá no capítulo 27, no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 27. Vamos ler até o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 27, até o versículo 6. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia, haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Amém? Amém. Até aqui. Senhor, nos guia através da Tua palavra, da Tua mensagem, para o dia de hoje. Que o Teu Espírito Santo se apodere da alma, do coração de cada um que se faz presente nesse momento aqui, e que Ele venha nos encher, Senhor, de discernimento e conhecimento espiritual sobre a Tua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Isaías profetizou num período bem complicado, como os demais profetas que a gente já usou aqui dos seus escritos, dos seus livros, para estar pregando, trazendo mensagem ao coração da igreja. Mas a gente tem uma particularidade aqui com Isaías, é que ele é um profeta tanto do momento da vida lá de Judá e Israel, como também é um profeta que vislumbrou o futuro, um profeta que profetizou tanto contra, as iniquidades, pecados das gerações futuras, como também profetizou bênçãos sobre as gerações futuras. Amém? Então ele também é conhecido, reconhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque ele profetizou sobre um Jesus 700 anos da Maria conceber. Amém? Então a gente observa que tem dentro de todos os escritos, de todos os capítulos do livro de Isaías, características muito pessoais do próprio Isaías, escrevendo, narrando, a palavra de Deus aos ouvidos do povo naquela época, e também lançando uma palavra aqui para o futuro. Então a gente observa que ele foi um grande oráculo aqui para essa geração. Então a gente também observa e descreve que ele fala muito, e o seu livro é muito enriquecido sobre essa questão que ele enfatiza muito, que ele fala muito sobre juízo. Amém? Sobre juízo. Mas ele também fala de justiça. Então são duas coisas assim bem específicas, do caráter desse profeta, que ele sempre colocava muito o juízo de Deus diante do povo da sua geração. E também estabeleceu nos seus escritos, nas suas profecias para o futuro, a questão do juízo.
e também da justiça de Deus, né? Então o juízo muito bem está ligado, né? Tem conotação com a questão do posicionamento das nações, das pessoas, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Mas também fala de justiça, que é o plano de Deus na questão da misericórdia, do perdão. Deus sempre fazendo justiça a favor do teu povo. Deus sempre fazendo justiça muitas vezes a favor até mesmo do povo ímpio, tanto da antiguidade como de hoje. E a gente também observa que o Isaías, né, nos capítulos seguintes, partindo lá do 40 para frente, ele fala muito sobre a questão assim, da iniquidade, das injustiças praticadas pelo povo, principalmente das gerações futuras. Mas ele também começa a falar muito, ele deixa muito enfatizado que haveria uma transformação, que haveria um mover do Espírito, que haveria um derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo iria continuar uma grande obra na vida do povo, tanto da sua época como das futuras gerações. Então tudo começa a fazer sentido em nosso coração, a gente começa a observar assim e perceber tudo o que Isaías tenta nos trazer, quando a gente passa a dar um pouquinho mais de atenção para como que estamos vivendo, como que estamos nos relacionando, tanto com a palavra de Deus, com as promessas, com a justiça e também com a questão da salvação. Por quê? Porque salvação não está só uma profecia ainda por cumprir. A salvação já está estabelecida. O que nós precisamos é recebê-la, é aceitá-la, é crer que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias enviado para a grande ajuntamento, para um grande momento da aliança, da nova aliança. Assim como era feito o sacrifício lá da expiação dos pecados, não, mas Jesus ele se torna, como nós cantamos aqui, ele deixa de ser carpinteiro, ele deixa de ser filho da Maria, ele deixa de ser o próprio Filho de Deus para ser um cordeiro que traria a esperança de volta, que estaria a salvação, como João lá na beira do Jordão, quando olha para Jesus, ele não vê o primo. Ele olha para Jesus, ele não está vendo ali o galileiro, ele não está vendo ali o carpinteiro, ele não está vendo aquele que nasceu do ventre da Maria, coração do Espírito Santo. Ele olha ali e ele anuncia para os que estão ali para serem batizados por ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Então é uma promessa cumprida. Mas parece que a nossa geração está estabelecendo, né, a sua vida, os seus caminhos, está trilhando um caminho ao qual não estão dando ouvido, não estão se apercebendo de tal bênção maravilhosa, tal graça maravilhosa que está à disposição de todos. Está à disposição, como eu dizia no início do culto aqui na oração inicial, principalmente para os ímpios, principalmente para as gerações que não são a tal escolhida por Deus no passado, aquela geração direta ali das entranhas de Jacó, que depois leva o nome de Israel, o povo de Israel, os filhos da bênção, os filhos da posteridade de Abraão. E é isso que vamos tentar abordar hoje, vamos tentar hoje fazer menção disso. No capítulo 26, do versículo 8 e 9, Isaías escreve assim, até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória
está o desejo da nossa alma. O Isaías, ele não estava sozinho profetizando, não. Apesar de um dos capítulos que ele dizia assim: quem deu ouvidos à nossa pregação, né? Então, muitos não deram ouvido para Isaías, mas muitos deram ouvido para Isaías. Então, Isaías não estava sozinho. Mas o Isaías aqui, ele coloca assim: Senhor, no teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma. Então Isaías não está sozinho, Isaías está falando por um pouco de fiéis, os remanescentes fiéis, porque sempre nas crises, sempre nas grandes dificuldades, sempre nos grandes abalos, sempre há os remanescentes, sempre aqueles que ficam firmes, né? Vem o vendaval, arranca tudo, mas sempre fica uma telhinha no telhado, né? Sempre fica um prego na madeira, nem tudo é arrancado. Então é mais ou menos assim que acontece de geração em geração. Muitos desistem, muitos se cansam, muitos acreditam. Eu nem consigo pôr palavras na minha boca para descrever às vezes as intenções do coração da nossa geração. Porque são tantas buscas, são tantos anseios. Mas essa questão aqui que a gente percebe nos versículos de 8 a 9 do capítulo 26, que Isaías escreve: até no caminho dos teus juízos. Ou seja, até nos caminhos, sabe, aos quais a gente sofre, nos quais a gente recebe um castigo, nos quais a gente recebe uma repreensão, do seu juízo sendo trazido aos nossos ouvidos, ao nosso coração, diante de nós, na nossa vida, na nossa trajetória. Mas mesmo assim, Senhor, esperamos em Ti. Mas mesmo assim, aguardamos no Teu nome, na Tua memória. E isso está dentro da nossa alma. Isso não dá para ser arrancado, não dá para ser apagado. Então muitas vezes está faltando no coração do crente da nossa geração, irmãos, é um verdadeiro entendimento do que representa a cruz para nós, do que representa Cristo para nós, do que representa os caminhos de juízo, os caminhos de justiça de Deus para nós. Não podemos mais ficar tutibiando, não temos tempo mais para ficar nas indecisões, não temos mais tempo para ficarmos na dúvida. Não podemos estabelecer dentro do nosso coração as dúvidas em relação ao que Deus quer para nós, o que Deus pensa de nós, quais são as intenções de Deus para nós, quais são os sonhos de Deus para nós. Mas às vezes o que nos choca é que não há o desejo na alma de muitos crentes. O desejo de realmente estar com Deus, buscar em Deus, esperar em Deus, conhecer a Deus, conhecer de Deus. Mas o Isaías diz: olha, com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te-ei, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Olha como é profundo isso que Isaías está escrevendo. Percebam, vou ler de novo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te-ei, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Mas a gente às vezes observa o que está acontecendo,
sociedade em geral, no mundo. Parece que ninguém aprende justiça, né? Parece que ninguém pratica juízo. Parece que estamos vivendo lá naquele tempo, o Isaías. Estamos vivendo lá naquele tempo do Abacuque. Estamos vivendo lá naquele tempo de Joel. Que os juízes vendiam sentenças. Aquele que pagasse mais levava o ganho da causa. Era mais ou menos assim que funcionava. E parece que nos dias de hoje o Isaías já percebia tudo isso na geração futura. Então ele profetiza e mostra um alerta, mostra a condição do caminho que devemos seguir, que devemos escolher, que devemos praticar. Caminho de juízos, caminhos de justiça. No capítulo 27, no versículo 1, ele faz aqui uma menção, né, uma figurativa, né, do Leviatã e da serpente. E são uma linguagem simbólica aqui que o Isaías usa, que representa o mal, que representa o mundo pecaminoso, que está permeando as sociedades, as gerações, desde aquela época, desde lá do Éden. E vem de geração em geração, e vem séculos a séculos, milênios, até nos dias de hoje. O Leviatã é a serpente sinuosa, né? Esguia, tudo. Amém? Então são uma linguagem simbólica, né? Representa o mal, o mundo pecaminoso, que se opõe a Deus e contra tudo que é santo, contra tudo que é juízo e tudo contra que fala em justiça. Percebe o que está acontecendo? Como o Isaías, 700 anos antes de Cristo. Então, somado desde Cristo até nós, 2.700 anos, quase 3.000 anos, vamos arredondar. O Isaías já também falando dos nossos dias que enfrentaríamos, que viveríamos. Então a gente às vezes fica meio pasmo, a gente fica meio... Às vezes a gente fica até, perdoe Senhor, a maneira de eu expor meu coração, mas a gente fica desanimado, irmão, que está pregando e vendo crente praticando injustiça, crente vivendo fora do juízo de Deus, crente que desacredita, que desanima muito fácil das coisas, ou crente que querem as coisas muito fáceis, querem só as bênçãos, mas não querem enfrentar os juízos, não querem enfrentar os estatutos de Deus, os padrões de Deus. Então é uma geração hoje que é complicado. Como é que a gente pode realmente dizer que a grande unção do Senhor se faz presente nesse lugar, sendo que tem um monte de coração neste dito lugar que vive em injustiça, que vive fora dos padrões de Deus, que não tem os ouvidos atentos, não tem os pensamentos atentos para essas coisas que os profetas já anunciavam, pregavam, tanto para a geração da sua época como para as futuras. Porque esses que eu citei aqui, Joel, Isaías, Abacuque, eles profetizavam tanto para a sua geração, como eles também já tinham visões espirituais do futuro. O Joel, lá no seu capítulo, acho que 2, se não me engano, que ele fala, e haverá no futuro o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Gente, crente pentecostal adora ouvir isso. Sim ou não? Verdade. Os pentecostais raízes, né? Aquele que dá mais glória a Deus do que o pastor falando, pregando.
Qualquer versículo da Bíblia para ele é um despertar da alma, do coração, ele se alegra, ele exulta, ele glorifica. E aí a gente começa a observar que às vezes, irmãos, nos nossos dias está tão complicado. Acreditarem nesse Espírito Santo. Porque o derramar do Espírito Santo, ele só começou lá no Pentecoste. O próprio Pedro explica sobre isso. No Atos dos Apóstolos, no mesmo capítulo 2, lá para frente, do verso 17, acho que 18, o próprio Pedro fala, é só o início, isso é só o começo de uma grande obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Começou a derramar porque precisava de fortalecimento da alma das pessoas, precisavam as pessoas sentirem a presença de Deus, como sentiam quando Jesus estava entre eles. Por isso que Jesus se preocupa tanto, fala, eu não deixarei vocês órfãos, rogarei ao Pai para que Ele envie o outro Consolador, o outro igual a mim, esteja com vocês todos os dias, para que façam vocês lembrar. E às vezes o crente não lembra no outro dia o que o pastor pregou. Aleluia. Aleluia, aleluia. E esse Leviatã, irmãos, essa serpente, está fazendo um estrago. Por enquanto. Mas o Isaías profetiza também que ele vai se dar mal no final da nossa batalha espiritual aqui. Amém? Agora a gente precisa confiar nas promessas de Deus a nosso favor, aos remanescentes fiéis. A nossa raiz florescerá. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que, sabe, a sua descendência brotará forte e firme na presença do Senhor. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, nós precisamos dar fiel testemunho, nós precisamos ser os remanescentes fiéis da geração que antecedeu a eles. Nós não podemos muitas vezes viver na ignorância dos nossos pais no passado, porque muitas vezes as pessoas elas se tornam religiosas por causa de padrões familiares. Ah, por que você é dessa religião? Ah, porque minha avó sempre foi, meu pai sempre foi, minha mãe sempre foi. E você vai seguir só por padrão familiar? Nós temos que observar, irmãos, que Deus nos chama para uma transformação completa. E isso tem que começar no nosso coração, tem que começar individualmente. Eu não posso transformar a minha família sem antes me transformar. Eu não posso apontar o padrão divino, o padrão de Deus, o padrão cristão para a minha descendência, se eu não viver por Ele. Se eu não viver pelos mesmos caminhos de Cristo. Não tem como. Se eles não olharem para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó e verem o padrão cristão ali nítido, perfeito, eles podem não crer jamais. E o Leviatã aqui e a serpente, irmãos, está trabalhando para que isso não ocorra, não aconteça. O pastor deu um exemplo aqui. Sabe quando um exército ele é enfraquecido numa batalha? É quando ele é fracionado. É quando ele é subdividido. E é o que estão fazendo com a igreja de Cristo.
É o que estão fazendo com os remanescentes fiéis da nossa geração. Quanto menos eles congregarem, quanto menos eles estiverem juntos, mais fácil é de nós entrarmos no coraçãozinho deles e colocarmos dúvida. Porque o inimigo, o nosso arqui-inimigo, o Satanás, ele não vem diretamente dizendo assim: não acredito em Cristo não, não acredito nesse Deus não. Ele não vem falando isso. Ele vem usando às vezes a própria palavra distorcida, dentro de um contexto totalmente errado, para que você, quando despertar, desanime. Porque isso é natural do ser humano, da nossa humanidade. Muitas vezes, quando nós cometemos um erro, um processo de alguma coisa, a gente no linguajar popular, né, a gente não chuta o balde e diz: larga isso para lá, não vou fazer mais não. Não é assim? Às vezes a gente insiste com o filho num aconselhamento, numa questão, e o filho não dá ouvido, não obedece. Chega uma hora que você fala o quê? Deixa para lá, faz o que você quiser. E às vezes a gente está numa situação ao qual a gente precisa dar ouvido aos profetas, a gente precisa dar ouvido aos pastores fiéis, verdadeiros, justos, que praticam justiça. No versículo 32, irmãos, acho que é o verso 16, do livro de Isaías. Isaías escreve assim: cadê o meu 16? Ele está aqui. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Lembra que eu falei? Juízo e justiça. Por que no deserto? É um lugar onde não tem abrigo, não tem segurança. Muitas vezes no deserto não tem companhia. Muitas vezes no deserto a viagem é árdua, é dolorida, é cansativa, sem esperança de chegar no objetivo final. Por isso que precisa estar o juízo de Deus lá. Às vezes esse deserto, ele está tratando, ele está falando do distanciamento, da solidão, fora da presença de Deus, fora de uma realidade com Deus, fora de uma comunhão com Deus. Estou num deserto, estou num vazio, estou numa dúvida. E como é que a gente passa a sair do deserto e ir para o vale? É quando a gente começa a descobrir o juízo de Deus. É quando a gente dá ouvido aos profetas lá no seu tempo. Olha como é que funcionou lá no tempo de Isaías. Isaías profetizou, avisou: convertam os seus corações a Deus, não pratiquem justiça, não façam isso. Olha, Deus diz que vai livrar vocês do castigo, do juízo que Ele tem preparado para vocês. Mas o povo não sabia. Aí o que aconteceu? Teve o cativeiro assírio, teve o cativeiro babilônico, ou seja, o juízo se estabeleceu em castigo. Antes do castigo vem o juízo, vem o aviso, e o povo escolhe. Como Deus lá no passado, lá em Deuteronômio, falou para Moisés: avisa eles que hoje, a partir de hoje, eu coloco diante deles a vida e a morte. Eles escolhem, mas eu digo do meu coração
e escolham a vida. Ou seja, Deus preocupado, né? Eu coloco para vocês uma opção, mas eu oriento, melhor escolher a vida. E às vezes escolher a vida, irmãos, escolher o juízo de Deus, os caminhos de Deus, é luta. É luta. É muita briga espiritual. Tem que ter muita resiliência, né? Uma palavra muito usada hoje. Resiliência. Ou seja, é ir além da resistência. Você tem que alcançar a força de algum lugar. Você tem que se amparar em alguma outra força além da sua própria para você continuar. E essa força, como diz o salmista, erguerei os meus olhos para o monte, que de lá que vem a minha salvação. A minha salvação está no Criador dos céus e da terra. E a resiliência do crente tem que estar amparada pela justiça, pelo juízo de Deus. Aí, irmão, você é imbatível. Não tem doença, não tem tristeza, não tem enfermidade, não tem dificuldade, não tem nada que se sobreponha à sua vida. No capítulo 32, verso 16, o que Isaías está tentando mostrar para nós, para a nossa geração, é assim, está tentando nos mostrar um estado, uma situação de prosperidade, de paz, de regozijo do povo de Deus em resposta a uma espera do derramamento do Espírito sobre o povo do reino. Muita gente só espera as bênçãos. Amém? Eu espero bênçãos, mas antes das bênçãos eu quero a comunhão, eu quero a presença, eu quero o Espírito atuando na minha vida, porque senão nada vai fazer sentido, porque é o Espírito que me vivifica, é o Espírito que me dá a ciência da justiça de Deus, é o Espírito que me ajuda a relembrar os mandamentos de Deus, os estatutos, os padrões de Deus, para que eu viva corretamente. É o Espírito que vai fortalecer a minha alma, até mesmo o meu corpo físico, para que eu venha desfrutar das bênçãos de Deus. Esse derramamento, irmãos, que Isaías fala, capítulo 44, versículo 3, ele fala também no nosso tempo presente, que as bênçãos da redenção sobre os crentes, significando as bênçãos da redenção sobre os crentes. E o Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, ele fala que há de ser que depois, observem a frase, e haverá de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Joel está profetizando os últimos dias. Joel não está falando para a geração dele. Por quê? Porque depois o quê? Depois da gente reconhecer Deus, depois da gente reconhecer os seus mandamentos, seus estatutos, viver por eles, depois da gente aceitar Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, aí nós vamos ter acesso a outras bênçãos sobrenaturais na nossa vida. E também as bênçãos prometidas sobre as descendências desde lá do Abraão. E em teu nome serão benditas todas as gerações, Abraão. E a gente vai partir para o encerramento aqui. Eu fiz O Joel, ele fala, irmãos, de um dia em que Deus derramará sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. Aí eu estava preocupado, mas nós não invocamos, nós não falamos, nós não clamamos, nós não oramos, nós não fazemos as campanhas.
Tem congregações que vivem de campanhas. Termina uma e termina outra, é campanha para tirar o caroço, é campanha para tirar o calo, é campanha para isso, é campanha para aquilo, para salvar um, para tirar o outro da droga, para não sei o quê, para juntar o casamento, para refazer o casamento. São muitas e muitas campanhas. Todas elas têm lugar dentro dos princípios bíblicos. Todas elas têm lugar dentro da relação espiritual com a palavra de Deus e com as bênçãos prometidas de Deus para os fiéis remanescentes. Como eu disse, todos que vivem pela justiça, todos que vivem pelos estatutos de Deus, terão resposta nas suas orações, terão resposta nas suas petições. Não estamos aqui fazendo alusão de coisas as quais não vão acontecer na sua vida. Por quê? Porque a gente primeiro está mostrando aqui como que elas vão funcionar no reino espiritual, no reino de Deus. Não é pela minha mensagem, pela minha pregação, pela minha vontade, pela minha profetada aqui, para massagear o ego de qualquer um de vocês. Não. Vai ter que ser pela tua compreensão pela palavra, pela aceitação primeiro dos princípios divinos na sua vida. Não há como agradar a Deus, não há como agradar a Deus sem fé. E a fé exige de nós cumplicidade com a palavra, a verdade de Deus. Senão não é fé. É uma esperança que o vento vai soprar e vai levar embora. Mas nós precisamos, irmãos, crer que esse derramamento resultará no fluir sobrenatural do Espírito Santo entre o povo de Deus. Lá no Pentecostes foi só o começo. E ele vai continuar. Mas o grande derramamento sobre toda a carne acontecerá lá nos últimos dias, quando tivermos em meia tribulação. Como eu disse no começo. É quando uma grande multidão, quando a maioria dos ímpios se converterem, e que Deus começar a fazer grande derramamento e transformação no coração, na vida deles, que eles se fortalecerão, resistirão à tribulação vindoura prometida, é que aqueles do próprio povo de Deus, a geração direta de Jacó, lá em Israel, que ainda não reconhece Cristo como Messias Salvador, como Messias que veio para nos livrar da condenação eterna, eles vão olhar para o mundo, ver a condição do mundo e vão dizer: nossa, não é que é verdade? E eles irão se arrepender. Está no Apocalipse isso. Este derramamento é ainda parcial que está acontecendo. O crente que espera e ora pela plenitude da redenção e pelo pleno derramar do Espírito Santo, ele vai ter que ter paciência até chegar ao final da história, para realmente ver isso acontecer. Amém? Então hoje tudo que acontece, a bênção, me perdoe, tá? A forma dura de eu falar com você, mas esse negócio de, sabe, a bênção derramada sobre o carrão, sobre a casona, sobre o grande emprego, sobre a grande conta bancária, sobre isso, sobre aquilo, irmãos, isso não é nada comparado ao que está reservado, amém, para os remanescentes fiéis. Sabe por quê? Porque todas essas coisas farão parte da vida do crente fiel, verdadeiro, justo, que vive pelos padrões divinos. Ele comerá o melhor dessa terra. Ele vai viver, ele vai ter proteção, ele vai ter ajuda, ele vai ter sempre, mesmo na tribulação. Mas essas coisas não farão mais parte de nós, para nós, não nos seguirão para onde Cristo irá nos levar. Tudo será consumido aqui mesmo. Amém? É aquela porção que você compra, aquele alimento que você compra que é para consumir na hora. É mais ou menos isso.
O que vivemos de melhor nesta terra hoje, o que temos de melhor, ou o que nós conseguimos, né? Aquilo que nós, por entendimento espiritual, por confiar em Deus, por aprender da palavra, por viver através dos padrões divinos, aprendemos a administrar nessa vida a nosso favor, porque muito crente vive, às vezes, me perdoe mais uma vez, na pindaíba, na dificuldade, porque às vezes ele não sabe administrar as bênçãos que Deus derrama sobre a vida dele. Me perdoe a sinceridade. Muitos não sabem viver com a porção. Lembra da parábola dos talentos? Se você for observar, os talentos que foram divididos não foi um exagero. Não é que Deus deu mais para um e mais para o outro. Deus deu na medida em que Deus sabia que Ele ia administrar. Percebam o sentido da palavra. Nunca pensem, através dessa palavra, que Deus é seletivo, que Deus escolhe uns para ser rico e outros para ser pobre, de marré. Não. Deus coloca diante de nós todas as chances de nós prosperarmos aqui, mas também coloca todas as chances, todas as provisões para a gente vislumbrar o que nos espera lá. E quando nós sabemos o que nos espera lá, muitas vezes o que nós não temos aqui não faz diferença. Nós vivemos, nós resistimos, nós adquirimos resiliência e vamos tocando em frente. Vamos vivendo felizes, dando glória a Deus e às vezes ajudando. Jesus fala uma parábola sobre a viúva pobre. Como que alguém pobre oferta tudo que tem? Coração diferente, uma alma diferente, um amor real, verdadeiro, sobre desapego. Lembra da viúva de Sarepta? Homem de Deus, eu não tenho nada a não ser de azeite aqui, um restinho de farinha, vou fazer um pão e vou comer com meu filho, depois vamos morrer. Estava totalmente sem esperança. E às vezes nós vivemos a nossa vida dessa forma. E aqui tudo isso no livro, aqui nas profecias de Isaías, irmãos, concorrem para nos abençoar. Quando falamos em juízo e justiça de Deus, engloba tudo isso. Nossa forma de viver, nossa forma de encarar as dificuldades, nossa forma de ajudar o próximo, nossa forma de compartilhar na igreja, de comunhar, a comunhão que praticamos com a igreja. Você não precisa enriquecer o pastor, não. Você tem que enriquecer o reino. E sabe como é que você enriquece o reino? Estendendo a mão, ajudando. Ninguém é tão miserável que não possa ajudar, acreditem nisso. Eu não me lembro ao certo aqui, não me veio agora na memória assim, todo o ensinamento que eu li uma vez no tempo da escola, que um sábio diz assim: olha, ninguém é incapaz de ajudar, sempre há como estender a mão. E isso não está fazendo alegação sobre a nossa condição. Eu vou dar porque eu tenho. Não, eu vou morrer porque eu tenho, porque não dá para ajudar. Não dá. Amém? Isaías, ele nos pede, ele nos adverte, ele nos ajuda. E no versículo 33, verso 14, ele diz: quem habitará com fogo consumidor? Essa frase, ela nos arremete a pensar dessa maneira, ela nos leva a agir dessa maneira.
Quem habitará com fogo consumidor? Quem habitará na justiça que está para vir? Quem irá viver? Quem irá sobreviver diante da justiça que está para vir? Isaías descreve que aqueles dentre o povo de Deus que suportarão o fogo do seu julgamento, note, hein? E serão somente aqueles que viverem uma vida piedosa, fruto de um coração reto diante de Deus, com desejo e vontade de ver a sua justiça. E quem são esses? Você não tem coragem de dizer que sou eu? Então vamos apontar, né? Quem são esses? Aqueles que se adaptam com os padrões da lei e dos mandamentos de Deus. Será que os crentes, será que eu, será que você, será que todos os crentes que nós conhecemos, eles se adaptaram aos padrões de Deus? Estão vivendo pela lei, os mandamentos de Deus? São também aqueles que falam com sinceridade e sem engano. Será que todos os crentes falam com sinceridade? Será que todos os crentes que nós conhecemos, que nós convivemos, que nós, no decorrer da nossa vida religiosa, nossa vida congregacional, tem se relacionado com nós com sinceridade, sem tentar nos enganar? Ou será que nós não enganamos alguém, não tentamos? Pensem nisso. Esses são os que receberão do derramar do Espírito. Aqueles que rejeitam as facilidades do sistema corrupto mundano. Olha quanto crente vivendo de facilidade corrupta. Agora mesmo, no final dessa tarde, um pastor amigo meu lá me mandou uma mensagenzinha, eu não respondi ainda. Mas pelo que eu vou falar, vocês já vão saber qual vai ser a minha resposta, né? Pastor Moisés, queria que o senhor viesse, traga uma mensagem na nossa igreja, nós vamos ter aqui uma festividade, nós vamos ter aqui a visita do fulano de tal, nós vamos tentar ajudar nessas eleições, entenderam? Aí esse fulano de tal é um cara de um partido que crente não deve apoiar. Como é que eu vou lá? Não vou. Não faz parte do padrão ao qual a palavra de Deus me diz que é. Eu tenho que seguir, eu tenho que obedecer. Não é? Então tem muitos tentando viver facilidades nesse mundo corrupto. Muitos pastores, muitas igrejas, muitos crentes. Tem muitos que recusam-se a cometer delitos e violência. Esses vão alcançar graça. Esses vão receber do Espírito Santo. Há também muitos que recusam-se a olhar com prazer a iniquidade. Desviam-se das más ações e evitam praticar injustiça contra outros. E também há aqueles que se esforçam em praticar a justiça e fazem de tudo para amar o próximo. Porque nós não amamos porque nós somos bonzinhos, porque nós queremos amar. Nós devemos nos esforçar para amar, porque é mandamento. Por que eu tenho que amar o meu vizinho que me insulta, joga lixo na minha calçada, né? Liga o som alto lá, e aquela... Tenho que amar ele, né? Senhor, o Senhor sabe quando ele faz barulho lá, quando ele joga o lixo na minha calçada, como eu fico. Mas eu tenho que amar ele. Ou seja, orar por ele. Senhor, tenha misericórdia, muda esse coração, muda essa alma, né? É assim, irmãos. Nós vamos estar nos preparando para receber o derramar do Espírito Santo. Quando você se sentir fraquinho, quando você achar que não dá, ele vem, te abraça e te leva a um patamar mais elevado para perto de Deus.
no capítulo 65, verso 23, Isaías está tentando nos dizer assim: olha, vocês não vão trabalhar à toa, eles não vão ter esse trabalho todo sem ter um efeito positivo na vida de vocês. Vocês não terão filhos para a perturbação, porque são sementes benditas do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. É o que Isaías diz para o povo naquela ocasião, e é o que Isaías está dizendo para a nossa geração. Amém? Amém. Se você viver pelos estatutos, pelos padrões, pela justiça, pelos mandamentos de Deus, se desviando de todo o mal, se esforçando em amar o próximo, tudo isso não será em vão, porque a sua semente, os teus filhos, não serão filhos para a perturbação, ou seja, não se perderão, eles não serão desviados. Podem até ficar um pouquinho rebelde, mas eles sentirão o derramar do Espírito sobre a vida deles também, e serão despertados. Amém? É promessa. Por quê? Porque eles são sementes benditas do Senhor. E será que antes que clamem, ou seja, antes deles entrarem na dificuldade, antes deles se acharem perdidos, Deus já vai estar respondendo, antes que chegue esse momento. Deus vai estar ajudando, socorrendo, protegendo. Amém? É promessa. Então peguem essa palavra, aceitem essa palavra, meditem nessa palavra. Amém?